Fala, meu amigo, que bom ter você aqui para a nossa aula de hoje. E o nosso assunto hoje é o mercado da construção civil. Como que está o mercado da construção civil atualmente? A gente vem de uma baixa de alguns anos, onde o mercado ele andou muito mal, com uma série de desempregos, não só o mercado da construção civil, mas todo o mercado nacional sofreu uma retração muito grande. E agora a gente está vindo para um ciclo de alta, onde basta a gente sair na rua atualmente que a gente vê uma série de prédios sendo construídos, obras industriais, galpões logísticos, obras comerciais. A gente vê, basta você sair aí na sua cidade, que é um fenômeno que tem acontecido aí por todo o Brasil, o aquecimento da construção civil. E a construção civil, ela é uma parte importante do nosso PIB. Então, quando ela anda bem, ela traz consigo um número de empregos, um número de vagas que é aberto, né, e com isso traz aí uma série de empregos para a população muito relevante para o nosso país. Então, qual que é o cenário que nós estamos vivendo hoje? Hoje é um cenário de crescimento. Então a gente vê que houve uma desaceleração, o mercado vinha bem até ali mais ou menos 2014. Vocês devem se recordar aí lá em 2009, quem é um pouco mais velho lembra disso, teve até uma revista da The Economist, né, que mostrava o Cristo Redentor decolando. Foi naquele momento ali que o Brasil começou a ir de vento em popa ali, só que aquilo ali durou o quê? Até aproximadamente 2014. Quando foi 2015, a crise se acentuou no país e ela perdurou aí até aproximadamente de forma puxada, né, de forma pesada, até 2018, e de 2018 para cá o país vem se recuperando. Então o país vem melhorando gradativamente e com isso vão surgindo novos empregos, o setor da construção ele é retomado, né, um dos primeiros setores a voltar a crescer é a construção civil e com isso, como eu comentei, abre uma série de vagas aí. A gente tem, por exemplo, a Câmara Brasileira da Indústria e Comércio, ela fez um relatório muito interessante, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, olha que interessante esse gráfico. O gráfico mostra aqui a relação do PIB da construção com o PIB do Brasil. Então, a gente vê essa evolução, a gente vê que a gente passou um período, como eu comentei, ruim, de 2015 principalmente aqui, até 2018, começou a melhorar as coisas, e aí vem melhorando, a partir de 2020 a gente passou para um patamar positivo, a gente vinha no negativo, né? Ou seja, uma crise aqui no nosso país, e aí foi melhorando, a 2021 e 2022 apresentou um crescimento aí, se você somar, de 17%, e se você pegar o PIB do Brasil, ele cresceu 8,05%. Ou seja, a construção civil ela cresceu bem mais do que o próprio PIB do Brasil. Não em números absolutos, é claro, mas em percentuais, né, como eu estou comentando aqui. Esse outro gráfico aqui, ele mostra a evolução dos índices de volume do PIB da construção. Você tem aqui a média de 95 aqui 100, ó. Você tem a média aqui começando em 100, e aí a gente vê aqui ó, uma evolução também do PIB da construção. Ou seja, o patamar das atividades de construção civil está 16% superior ao período de pré-pandemia, ou seja, a gente vê um crescimento expressivo aqui do PIB também, uma tendência de continuidade desse crescimento. A gente vê aqui esse gráfico, por exemplo, da evolução do saldo de vagas, né? Você vê que foram criadas novas vagas aqui, principalmente aqui a partir de 2020, ó, 134 mil, depois 291 mil, depois de 2022, 288 mil vagas. Nos primeiros 10 meses, como eu comentei, né, vai até outubro de 2022 esse relatório. Então a gente tem um crescimento aqui de número de vagas bem grande. Esse gráfico também bem interessante, que ele mostra o número de pessoas trabalhando na construção civil. Ou seja, você tem um trimestre aqui, agosto, setembro e outubro de 2015, 7 milhões e 727 mil. Então a gente veio baixando um pouco e agora voltou. Olha só, 2022. No mesmo período de meses, né, agosto, setembro e outubro de 2022, a amostra deixou um número aqui de 7 milhões 404 mil pessoas. Ou seja, chegou aqui, né, está chegando bem próximo dos patamares alcançados lá em 2015. Esse gráfico também é muito interessante, que ele mostra a evolução do índice da atividade econômica na construção civil. Ou seja, a gente vê aqui, ó, lá em 2014, 2013, 2014 aqui, a gente tinha um índice aqui de 177. Para chegar aqui na mesma condição que a gente tinha alcançado lá em 2014, a gente precisa evoluir bastante ainda, o que abre espaço para um crescimento aí, se crescer de 2,5% ao ano, na média, a gente só vai alcançar o patamar que tinha lá em 2013, 2014, lá em 2030. Ou seja, a gente está falando aí, para chegar em 2030, a gente está falando aí de 7 anos de crescimento contínuo aí, só para voltar ao patamar que a gente tinha anteriormente. Então a gente está aqui ainda no começo do ciclo de alta, então a gente tem muita oportunidade ainda de surfar essa onda aí, né? Não adianta você querer entrar no mercado na hora que a onda está quebrando na praia, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente identifica que está no começo dessa onda para a gente poder surfar o melhor dela. E o melhor dela ainda está por vir. Nós estamos aqui em 2024, então a gente tem bastante tempo aqui para a gente poder aproveitar esse bom momento aí que está vivendo a construção civil no nosso país. Então, como eu comentei, os gráficos que eu mostrei aqui são da Câmara Brasileira de Indústria e Comércio, e eles fecham ali um estudo feito em 2022, mas eu vou trazer para vocês aqui agora uma reportagem recente aqui da FECOM. Então, olha só que interessante, né, o que diz no site deles aqui, ó. Construção civil deve apresentar crescimento de 1,2% em 2023 e 2,9% em 2024. Ou seja, as previsões são otimistas para a construção. Então, como eu comentei, é o momento da gente se qualificar e aproveitar essa boa onda que está vindo aqui. Outra coisa interessante que eu queria mostrar aqui para vocês é a taxa básica de juros do Brasil. Aqui eu peguei o histórico, aqui esse é o site do Banco Central. Se você ver aqui, por exemplo, ó, 2022, a gente tem aqui 13,75%. Tá vendo? Ao longo dos meses aqui, ó, 13,75, agosto de 2023 baixou para 13,25, e aí vem baixando, ó, 12,75 em setembro de 2023, e veio baixando, e hoje nós estamos aqui, ó, quando eu tô gravando esse vídeo aqui,
Hoje é dia 27 de abril, mas aqui a última divulgação do site do Banco Central é 20 de março. Nós estamos aqui com 10,75. Então, cada vez que a taxa de juros vai abaixando, o que acontece? Fica mais interessante o investimento no país. Por quê? Porque o dinheiro fica mais barato. Né? O empréstimo bancário, né, para você poder fazer investimento, começa a ficar mais barato. E com isso, vale a pena você tirar o dinheiro da aplicação e aplicar em imóveis, né, porque você consegue uma rentabilidade melhor com imóveis. Então a indústria já entende isso, então esse é um movimento que ocorre baseado na política monetária do país, inclusive na taxa Selic, como eu estou mostrando aqui. Então a gente percebe que o cenário é um cenário de crescimento da construção civil atualmente. Então nós estamos num momento muito favorável para se começar a entrar nesse setor aí da construção e pegar essa curva ascendente aí e aproveitar esse bom momento. Como eu comentei, você não pode esperar a onda chegar na praia para você entrar nela, né? Você tem que entrar na hora que ela está começando para você surfar a melhor parte dela. Então, daí a importância de você entender isso e se movimentar agora na hora que ainda está no começo dessa onda. Não espere chegar no final para depois, na hora que está todo mundo já surfou a melhor parte, você querer entrar. Aí não adianta, né? Então o brasileiro ele tem muita mania de fazer isso, né? Você vê, por exemplo, a pessoa vai lá, monta um negócio, vê que o negócio está dando certo e começa a espalhar aquele negócio tudo. Aí a pessoa demora, aí quando aquilo já foi pro brejo ali, a pessoa quer entrar, e já não é o momento de entrar mais. Então nós temos que estar bem atentos com o momento está favorável, está começando, então agora é a hora da gente se aprimorar, se aperfeiçoar para aproveitar as melhores oportunidades. E onde estão essas melhores oportunidades? Vou mostrar para vocês aqui na tela alguns exemplos dela. Acompanha comigo na tela aqui. Então a gente tem aqui, ó, as melhores oportunidades, onde que elas estão? Então a gente tem aqui, por exemplo, o setor de mineração. Então é um setor muito vasto, é um setor que está investindo o tempo todo, e como eu comentei, nós estamos num momento que a taxa de juros está baixando, então nós estamos num momento favorável aí, onde as mineradoras, onde as empresas começam a captar dinheiro no mercado para fazer os seus investimentos. Então vão surgir muitas oportunidades, e a gente tem que estar de olho aí nas mineradoras aí, que é um mercado grande, que a Vale, por exemplo, é um dos maiores contratadores do Brasil. Você tem aqui Mineração Rio do Norte, que minera bauxita, você tem a Mana Gold, mineradora de ouro, Jaguar também, você tem a ArcelorMittal, você tem a Anglo American, Votorantim, Uzi Minas, Mineração Vale Verde. Você vê aqui, por exemplo, algumas empresas aqui, elas atuam em mais de um setor, né? Você tem a Hydro, por exemplo, que beneficia a Alumina, né? Você tem aqui, por exemplo, a ArcelorMittal, ela tem a mina dela e ela tem a siderurgia dela também. Votorantim também, mesma coisa. Uzi Minas também. Então é um setor muito vasto. Eles vão investir tanto na parte de siderurgia, tanto na parte de mineração. Então vão abrir muitas oportunidades nesse setor. O outro setor, como eu comentei, siderúrgico, né? Você tem aqui Gerdau, você tem Votorantim, Voestalpine, Magnesita, Arcelor, Acesita, CSN, Villares Metals, TEL e tantas outras, né? Tantas outras aí. Eu peguei aqui alguns exemplos para ilustrar. Já trabalhei em todas essas empresas aqui, prestando serviço para elas. Então é um setor bem vasto. A gente tem aqui, por exemplo, montadoras também, que estão frequentemente ampliando o parque, seja com reforma, que também depende de você ter uma estrutura de planejamento, gera trabalho também, né? Então você tem reforma, você tem ampliação, você tem uma série de trabalhos que tem que ser feitos e com isso surgem várias oportunidades. Então a gente tem aí uma série de montadoras espalhadas pelo país aí que geram essas oportunidades também. Nós temos outros setores muito importantes também que a gente não pode deixar de fora. A Petrobras, por exemplo, quantos parques da Petrobras é o setor de óleo e gás aí? É um setor que tem bastante demanda também. Você tem o setor de bebidas, né? Você tem a Ambev, você tem a Heineken, você tem o setor de alimentos aí com a Bunge, você tem o setor de energia, por exemplo, com a Engie. Estão surgindo muitos parques de usina solar, de usina eólica. Então, uma série de oportunidades. A parte de cimento, por exemplo, com a Holcim, a parte de papel e celulose também, com a Klabin, com a Suzano. Tem tantas outras empresas aí, eu ilustrei com essas. Então, é um setor muito grande que tem muita oportunidade. Cabe todo mundo que esteja qualificado. Então, a palavra de ordem é: vamos nos qualificar para poder aproveitar as melhores oportunidades. Então vamos seguir aqui, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas obras que eu participei. Aqui a Mineração Rio do Norte, por exemplo, fica no oeste do Pará. Ela tem uma planta lá de beneficiamento de bauxita, uma planta muito grande. Trabalhei nela em 2002, ou seja, mais de 20 anos atrás, né? Mais de 22 anos atrás eu trabalhei aqui na cidade de Porto Trombetas. Na verdade é um distrito que chama Porto Trombetas, fica no oeste do Pará. Então você tem aqui uma série de obras, né, que estão sempre sendo um parque. Você tem um parque muito extenso que está sempre sendo ampliado, sempre precisando de manutenção, então tem muita oportunidade aqui. Você pega aqui a Hydro, né? A Hydro antigamente o nome dela era Alunorte, né? Ela fica perto de Belém, dá aproximadamente aí 1h30 de Belém. Então o parque dela é muito grande também, está sempre ampliando. Trabalhei lá também. Trabalhei construindo uma planta de tratamento de esgoto aqui para Alunorte na época, né? Que agora chama Hydro. Então tem muita obra, tá vendo? Você vê, tudo isso aqui foi construído e isso costuma sempre ser ampliado, sempre precisar de manutenção. Então a gente tem aí muito trabalho a ser feito. A Bunge também, na parte de alimentos, ó, isso aqui é uma obra que foi construída perto de Recife, né, na região metropolitana de Recife. Então é uma obra bem grande também, um parque de alimentos dele. Então é bastante trabalho que tem que ser feito ali. Então a gente tem os prédios, tem a parte de pavimentação, a parte de tanques, tá vendo? A parte aqui de prédios industriais, caixa d'água. Então é muita coisa que tem que ser construída. Então demanda muito trabalho de planejamento para que isso seja construído. Então é aí que entra o profissional de planejamento. Próximo exemplo aqui da Holcim também, um parque
de fabricação de cimento, tá vendo? Você tem uma série de silos, você tem correias transportadoras, prédios industriais, tá vendo? Então é muita obra a ser construída. Você tem subestações elétricas. Então é uma casa de transferência, tá vendo? Transfere de uma correia para outra. Então isso tudo aqui também é outra casa de transferência. Então isso tudo tem que ser construído e isso tudo demanda muito planejamento. As obras da Vale, né? A Vale ela tem várias plantas de mineração em vários locais. Você tem no Sudeste, você tem muitas no Norte principalmente. No Nordeste, né, trabalhei em São Luís do Maranhão, na Vale, trabalhei aqui na mina de Vargem Grande, aqui em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, e trabalhei no Pará também, no S11D, que é a maior mina de céu aberto do mundo, da Vale. Então são vários parques industriais, aqui a gente vê também correias transportadoras, casas de transferência, os prédios industriais, você tem a parte de tanques, tá vendo? Você tem aqui as plantas de tratamento de esgoto, tá vendo? Aqui você tem um clarificador, uma obra bem grande, outro aqui suspenso, tá vendo? Então você tem uma série de obras aí que estão sempre sendo construídas, sempre sendo ampliadas, você tem um túnel liner aqui, ó. Então você tem muita obra a ser construída e o planejamento é fundamental para a execução dessas obras. A próxima obra aqui da Villares Metals, eu trabalhei nessa fábrica aqui, fica na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Então você vê aqui que é um prédio muito grande, tá vendo? Nesse prédio aqui, dentro dele você tem ponte rolante, você tem cadeiras de laminação, você tem forno de reaquecimento de tarugo, você tem uma série você tem toda a parte de lingotamento, você tem uma série de equipamentos aqui que tem base civil que tem que ser construída. Aqui você tem uma subestação elétrica, tá vendo? Você tem o prédio aqui da administração, toda a parte de pavimentação. Então é muita coisa, tá vendo? É bem grande, olha só o lado de cá. Então tem muita coisa que tem que ser construída, esses parques vão sendo ampliados e é aí que a gente entra. Essa obra aqui é bem interessante também, uma obra que eu trabalhei, esse projeto chamava Projeto Pampa Sul. Ela fica na cidade de Candiota, no interior do Rio Grande do Sul, quase chegando no Uruguai. Aqui é um destaque dessa chaminé aqui. Essa chaminé aqui ela tem 200 metros de altura, uma chaminé tronco cônica, né? O que é tronco cônica, Marcão? É porque ela começa aqui com um diâmetro e ela vai afinando, tá vendo? E você construir isso reto e afinando é muito diferente, né? Você fazer ela afinando aqui é muito mais difícil. Então foi uma obra que a gente fez pelo processo de formas deslizantes. Contratamos uma empresa austríaca para poder fazer essa parte de fornecer o kit de deslizamento. Então foi uma obra bem legal de ser feita. Então é interessante porque essa obra você tem uma série de construções aqui. Você tem desde a parte de tratamento de água e esgoto, até aqui a parte dos prédios de geração de energia, e aqui a parte de exaustão dos gases, né, através da chaminé. Você tem também os prédios industriais aqui, você tem os prédios administrativos aqui. Então é bem grande essa planta aqui, bem legal. Aqui uma outra vista panorâmica dela. Aqui Gerdau também, obra de siderurgia. Então você tem os prédios industriais, você tem chaminé também, tá vendo? Correias transportadoras. Então você tem também uma série de ativos aí para serem construídos, para poder colocar a planta em andamento. Os Minas também, olha o tamanho do Parque das Minas, né? Bem grande. Então você tem aí galpões industriais com ponte rolante, com fornos, com trilhos para levar, com túnel bala. Você tem uma série de ativos aí a serem construídos para poder fazer com que a planta funcione. Aqui no setor de papel e celulose você tem também, ó, muito ativo a ser construído. Você tem base para chaminés, você tem base para tanques, você tem aqui o pipe rack gigante, ó, tá vendo? Um monte de estrutura aqui para segurar esse pipe rack, você tem correia transportadora, você tem prédio administrativo. Então é uma obra aí que demanda também muito trabalho. No setor automobilístico, recentemente foi construída aí a fábrica da Jeep. No momento da construção dessa fábrica da Jeep, eu estava trabalhando na fábrica da Brasil Quirim, que hoje é Heineken. Fica perto dessa fábrica da Jeep aí. Eu fui lá fazer algumas visitas técnicas de alguns processos concorrenciais que a gente estava trabalhando na época para essa fábrica aqui, que ela estava em andamento ainda, mas o meu trabalho mesmo estava nesse momento na Brasil Quirim. Aqui é a rodovia que passa lá em frente, né? Então a fábrica da Brasil Quirim ela ficava aqui à direita, lá na frente, mais ou menos uns 40 km de distância dessa fábrica aqui. Aqui o Petrobras também, olha o tanto de ativos construídos, tá vendo? Olha a série de tanques aqui, a parte de pipe rack muito grande, a parte aqui de equipamentos muito grande também, muitas chaminés, tá vendo? Alguns prédios de subestação, então, sem falar a parte de pavimentação aqui, então é muita coisa para ser construída. Outra vista aí da Petrobras, para ter uma ideia da dimensão, e aqui nós estamos falando de um parque da Petrobras, né? São vários parques que a Petrobras tem no nosso país. Você tem lá em Paulínia, né, a Replan, muito grande, você tem a Regap aqui em Betim, que é a Gabriel Passos, você tem lá em Pernambuco também um parque muito grande, você tem em vários lugares aí do Brasil aí, os parques da Petrobras, então são enormes e geram uma demanda de mão de obra gigantesca. Aqui a Heineken, né, como eu comentei na hora que eu estava mostrando a Jeep lá, esse é um projeto que eu participei. É interessante que esse projeto eu participei do início ao fim. Então todos os ativos aqui eu trabalhei no planejamento e do meio da obra para lá eu fiquei como gerente desse projeto aqui. Então foi um projeto muito interessante. Aqui você tem o prédio do envasamento, onde as garrafas e as latas são envasadas. Aqui você tem o pipe rack aqui, você tem as adegas, onde fica armazenada a cerveja. Aqui você tem a parte de fabricação. Aqui você tem alguns prédios administrativos aqui. Aqui você tem a Moega, que é onde... Aqui é uma obra, apesar de mostrar pequena aqui, essa obra é uma obra profunda, ela tinha 13 metros de profundidade a partir do solo aqui, ó, 13 metros para baixo. Uma obra bem interessante que nós fizemos também. Aqui é uma caixa d'água que nós fizemos com processo de forma deslizante também. Bem interessante, uma subestaçãozinha elétrica aqui, ó. Uma obra bem legal de ser feita. Ela fica em Igaraçu, interior de Pernambuco ali. Próxima a Recife, na região metropolitana de Recife. Bem legal, gostei muito de trabalhar nesse projeto.
Então essas são algumas obras legais, eu mostrei aqui para vocês terem uma ideia do que é o trabalho que nós vamos ter que fazer, né? O que nós vamos planejar, qual tipo de prédio, qual tipo de ativo, qual tipo de estrutura, o que nós vamos fazer, né? Então o nosso curso visa a mostrar como que a gente planeja esse tipo de obra. Então, como eu mostrei, né, o mercado é vasto, tem muita oportunidade e a gente está no começo dessa onda. Então quem pegar essa onda no começo vai conseguir se dar bem nela, né? A gente não pode esperar a onda estar chegando no final para poder entrar. Então é isso aí, aproveite o curso, um abraço para você e te vejo na próxima aula. Até mais.